Mas agora você confere mesmo a entrevista de Maria Tereza Cruz. No fim da noite da segunda-feira, dia 14 de dezembro, o acampamento Osmir Venuto da Silva, na região de Eldorado dos Carajás, sul do Pará, foi atacado e incendiado. Segundo informações, viviam no local pelo menos 56 famílias de camponeses que têm na colheita de castanhas a principal atividade econômica. O acampamento fica hoje em terra do DENIT, portanto, uma área federal, ao lado, numa área contígua, da Fazenda Surubim, de propriedade do empresário e fazendeiro Amilcar Farid Yamin. Os relatos que chegaram da LCP, a Liga dos Camponeses Pobres, que o movimento é um movimento a que pertencem esses camponeses, são de que, além de atear fogo, os pistoleiros atiraram e fizeram ameaças. Sobre tudo isso e essa situação de conflito deflagrado, vamos conversar a partir de agora com a advogada e coordenadora da Comissão Pastoral da Terra no Pará, Andréia Silvério. Muito bom dia, Andréia, como vai? Bom dia, Maria. Tudo bem? Bom, vamos lá. Para começar, eu acho que é importante, a gente sabe, quem acompanha minimamente a situação do sul do Pará, do avanço do agronegócio e desses conflitos agrários, sabe um pouco que é uma região complicada. Mas eu queria saber qual que era a situação legal desse acampamento nesse momento. Queria que você contasse um pouco para a gente isso. Sim, como você já resumiu, né, na apresentação do caso, o acampamento, ele atualmente está localizado numa área que é pertencente ao DENIT, né, portanto é uma área que fica às margens da rodovia BR-155. Eles não estão localizados dentro da fazenda, apesar de estarem na área limítrofe, né. Essa área que eles estão acampados ao lado dela é chamada de Fazenda Surubim, e existem dois procedimentos do ponto de vista legal em que as famílias pleiteiam o assentamento dentro dessa área denominada Fazenda Surubim. Primeiro, existe um procedimento administrativo no INCRA, onde as famílias solicitam a criação do projeto de assentamento, né, aqui pela Superintendência Regional de Marabá, e existe também uma ação de reintegração de posse, que foi promovida pelo pretenso proprietário dessa área, e essa ação possessória, ela tramita na Vara Agrária de Marabá, não é? E nessa ação possessória, o juiz concedeu uma espécie de manutenção de posse para o pretenso proprietário sobre uma área de aproximadamente 13 mil hectares da Fazenda Surubim. No entanto, o proprietário ele não conseguiu comprovar o exercício de posse sobre o restante da área, que é cerca de 7 mil hectares. E daí, sobre o restante dessa área, né, esse total de 7 mil hectares, o juiz autorizou, concedeu a permissão para que os trabalhadores do acampamento Osmir Venuto pudessem realizar a coleta de castanha, que, como você disse, é a principal fonte de renda que eles possuem atualmente. Certo. Bom, eu queria também saber, passaram-se alguns dias, né? Estamos chegando ao final da semana, existe ali um temor, né? Eles ficaram, claro, aterrorizados com toda a situação. Salvo engano, sobraram poucos barracos, né? Intactos, a maioria foi destruído, com pertences deles, documentos, móveis, né? A gente recebeu fotos horrorosas sobre esse episódio. Eu queria saber qual que é o balanço até o momento de feridos e para onde foram esses trabalhadores. Eles continuam no local, no território, eles foram realocados a outro local? Tem alguém fazendo algum tipo de amparo dessa parte social, né, esse atendimento? Como que está isso? Bom, num primeiro momento, Maria, logo que aconteceu o atentado, que foi na segunda-feira à noite, muitos trabalhadores não permaneceram ali por causa do fogo e também porque perderam tudo que tinham, né? Desde vestuário, alimentos, alguns veículos, móveis, documentos também foram queimados, tudo foi destruído. Daí, na terça-feira, que foi o dia seguinte, nós deslocamos uma equipe da Comissão Pastoral da Terra de Xinguara, que foi até o local do acampamento para verificar a situação das famílias, né? Conversar e levar também algum tipo de apoio que nós conseguimos através de doações, né? Com cestas básicas, máscaras também, porque não vamos esquecer que estamos num período de pandemia, não é? O que agrava ainda mais a situação.
E nos momentos seguintes, os trabalhadores organizaram a saída, na terça-feira mesmo, para a vila conhecida como Gogó da Onça. Uma parte foi para lá e uma outra parte foi para o município de Eldorado dos Carajás, que é o município mais próximo. E aí aconteceu ainda um episódio, na terça-feira à noite, houve um retorno dos pistoleiros, que eles já haviam ameaçado, né, de que se os trabalhadores não saíssem, eles iriam retornar. E daí, na terça-feira à noite, de fato, eles retornaram, e aquilo que não tinha sido queimado ainda na segunda-feira, no primeiro atentado, eles terminaram de queimar no atentado de terça-feira à noite e voltaram a ameaçar os trabalhadores, né? Ameaças de agressão e ameaças de morte. Então, eles se retiraram do local, até porque não existe mais condições deles se manterem ali, tanto do ponto de vista de infraestrutura quanto de segurança, né? Não possuem nenhuma. No entanto, no dia de ontem, eles permaneceram, uma parte do grupo ficou ali no local onde era o acampamento, aguardando uma equipe da Polícia Civil que iria até o local para realizar perícia e também para ouvir os trabalhadores sobre o fato que ocorreu, não é? As notícias que nós temos é de que ontem eles foram ouvidos, uma parte do grupo foi ouvida pelo delegado Antônio Mororó, que é da Delegacia de Conflitos Agrários de Redenção, e no dia de hoje eles estão sendo ouvidos novamente, né? Uma outra parte do grupo está sendo ouvida no município de Eldorado dos Carajás. Mas a situação é desoladora, porque de fato eles perderam tudo que tinham e não tem também nenhuma segurança para permanecerem acampados nesse momento. Muito complicado. Bom, queria também trazer para essa entrevista, para esse momento, o histórico de conflito, né? Porque, é claro, a gente, até na posição de jornalista, tem que ser muito cuidadoso com acusações, é óbvio, né? É isso que você muito bem pontuou. Estão sendo feitas as investigações, espera-se, claro, uma justiça, né, que sejam punidos os responsáveis, mas, como você muito bem pontuou, existe um conflito deflagrado entre esse latifúndio, entre esse processo da fazenda e os trabalhadores. E os trabalhadores dizem que, inclusive, reconheceram alguns dessas pessoas que perpetraram essas ameaças, né? Porque existe um histórico de conflito na região. No ano passado, dia 2 de dezembro do ano passado, ou seja, praticamente há um ano, houve uma ação também nesse acampamento, me corrija se eu estiver errada, que envolveu, inclusive, agentes da Polícia Militar. E aí eu queria que você contasse um pouco este histórico, né? Como dá para a gente ter alguma esperança de resolver a situação se a gente tem a evidência, inclusive, de envolvimento, como aconteceu no ano passado, de agentes públicos? É uma situação delicada, Maria Tereza. Na verdade, assim, a situação desse acampamento, do ponto de vista principalmente da vulnerabilidade em que as famílias se encontram, ela é um retrato da situação atual desses processos coletivos de luta pela terra aqui no sul do Pará, não é? Aconteceu esse ataque agora no ano de 2020 e desde 2017 esse grupo vem enfrentando situações de violência que, de acordo com a avaliação deles, são realizadas por pessoas vinculadas à Fazenda Surubim. Em 2017 aconteceu um assassinato na área, um trabalhador rural pertencente ao acampamento foi assassinado. Em 2018 houve uma tentativa de assassinato contra um outro trabalhador. E depois, em 2019, há praticamente um ano, né, parece que eles escolhem assim, no mês de dezembro, né, para realizar esses ataques, o que é muito triste. Em 2 de dezembro do ano passado aconteceu esse ataque que foi assim, divulgado como uma abordagem policial, mas os policiais estavam dentro da área da fazenda, realizando ali uma espécie de segurança patrimonial. Os trabalhadores que foram atacados nesse episódio do ano passado, eles estavam nessa área em que o juiz da vara agrária autorizou que eles realizassem a coleta de castanha. E eles estavam retornando para o acampamento, né, com o que eles haviam coletado na floresta. E daí, nesse momento, eles foram abordados por policiais militares que questionaram o que eles estavam fazendo ali, por que eles estavam com aquelas coisas, e sem ouvir os trabalhadores, acabaram deflagrando alguns tiros contra eles, né? Alguns trabalhadores saíram bastante feridos dessa abordagem, vamos dizer assim.
E do ponto de vista da resolução da situação de conflito, é muito delicado, porque, como eu falei, atualmente aqui no sul e no sudeste do Pará, a gente tem várias áreas que se encontram mais ou menos na mesma situação que a Fazenda Surubim, que é trabalhadores rurais acampados ou ocupando áreas, na grande maioria áreas públicas, né, formadas através de processos de grilagem, inclusive, perpetrado pelos fazendeiros. E esses trabalhadores, eles aguardam a criação dos assentamentos. No entanto, a gente encontra o INCRA hoje absolutamente paralisado. E isso tem relação com a política fundiária que está sendo colocada em prática pelo governo Bolsonaro desde que ele assumiu, não é? Então, a gente tem desde 2019, 2018, a gente não tem nenhum registro de criação de projetos de assentamento aqui na região, nenhuma família chegou a ser assentada, e esses grupos, eles continuam lutando, né, perseverando nesse processo de luta pela terra, no entanto, sem uma esperança de que esse assentamento seja criado, justamente por causa dessa paralisação da reforma agrária. Certo. Em falando a reforma agrária, a luta pela terra e esse processo que se intensificou na gestão de Jair Bolsonaro, que a gente sabe os interesses que estão por trás, né, dessa narrativa, desse pensamento, foi muito falado nesse episódio sobre o processo de grilagem. Eu queria que você contasse um pouco mais se isso é bastante comum no sul do Pará, e em que medida isso serve à expansão da pecuária, né, do agronegócio, né? Que eu imagino que seja direto, mas explica um pouco para a gente essa relação. É absolutamente direto, assim. Bom, esses processos de grilagem, eles são muito comuns, né? E também não são de agora. Infelizmente, o histórico de ocupação, né, vamos dizer assim, aqui dessa região, ele é marcado por processos de grilagem, né, que vão desde a falsificação de documentos, de títulos de propriedade, até a apropriação de áreas para além daquilo que está demarcado no suposto título de propriedade, né? Então, acontece essas duas situações, assim como acontecem também fraudes cartoriais, em que uma pessoa nem tem documento de propriedade, mas ela consegue, por exemplo, emitir uma matrícula como se ela fosse proprietária de uma área, né? Então, são as chamadas fraudes cartoriais que também se enquadram dentro dessa categoria de grilagem. E isso vem acontecendo aqui no sul e no sudeste do Pará há muitos anos, né? Há várias décadas, na verdade. Desde os anos 60, se intensificando aí um pouco mais nos anos 70. E tudo isso está diretamente relacionado também com o contexto de violência, né? Porque para realizar a defesa desse território, que os latifundiários, grileiros se dizem donos, muitas vezes eles se utilizam de práticas como essa que a gente viu acontecer na última segunda-feira ali no acampamento Osmir Venuto. Para garantir, né, a defesa, vamos dizer assim, daquele território que o fazendeiro se diz dono, ele acaba às vezes contratando uma empresa de segurança ou contratando homens que fazem esse serviço de pistolagem, né, para expulsar trabalhadores rurais que tenham interesse de ocupar aquela área, porque sabe que são áreas públicas, né, frutos de processo de grilagem, ou nessa tentativa também, porque acontece o inverso, né, de áreas estarem ocupadas por trabalhadores rurais e esses trabalhadores serem expulsos dessas áreas pelos fazendeiros. Isso também acontece. E, via de regra, eu não sei te dar nenhum exemplo que seja exceção a essa regra, isso sempre está vinculado ao interesse de implantação de projetos de agronegócio, né, da agropecuária aqui na região. Então, o que a gente vê saindo, por exemplo, aqui da zona urbana do município de Marabá, para todo lado que você olha, com exceção dos assentamentos que foram conquistados a duras penas, mas para todo lado que você olha, você encontra fazendas de criação de gado, e são fazendas com criação extensiva, não é? Em que o gado ele é criado em grandes áreas de pastagem, e essas áreas de pastagem elas foram formadas a partir da destruição da floresta, né? Então, a prática é se apropriar da área, muitas vezes área de floresta virgem. A partir daí se inicia um processo de derrubada dessa floresta e transformação dessa área de floresta em pasto.
para a criação de gado, né? Então, está diretamente relacionada com o agronegócio e com a implantação desses projetos agropecuários. Bom, e para a gente terminar, eu sempre falo que a gente já está tão baixo astral, né, por causa da pandemia, por causa de tudo e de situações dessa. Eu queria tentar saber contigo quais seriam as medidas, pode ser no médio, no longo prazo, sei lá, para tentar minorar esse problema. É uma questão de fiscalização, é uma questão de levar a sério a política de reforma agrária, que nunca foi levada a sério. O que você acha que enquanto política pública e enquanto sociedade civil, o que pode ser feito para tentar minorar esses processos? Sim, eu acho que a primeira coisa... Desculpa, um aviso aqui sobre a minha bateria. Eu acho que primeiro tem essa questão da implementação e da efetividade da Política Nacional de Reforma Agrária, que, como você disse, nunca aconteceu no Brasil, né? Em alguns anos a gente viu, de fato, a criação de um número maior de projetos de assentamento, mas hoje em dia, desde o governo Temer para cá, esse número ele é praticamente nulo, praticamente nulo. Então, primeira, levar a sério essa política que ela está, inclusive, garantida no nosso texto constitucional. A partir daí foi que se fundamentou, né, a Política Nacional de Reforma Agrária. Também levar a sério a gestão das terras públicas, porque que a gente vê as terras públicas sendo tratadas como um bem de qualquer um, que é de quem chegar primeiro e de quem invadir primeiro, né? Então, assim, tanto o INCRA quanto os órgãos de terras no Estado levar um pouco mais a sério essa gestão das terras públicas, que ao final são bens públicos do patrimônio público que devem ser geridos por esses órgãos fundiários. E num outro viés, a gente sempre também relaciona a situação da impunidade com relação a esses crimes, né? Porque com essa impunidade, o cenário de violência ele se perpetua, né? À medida que eu pratico uma situação de violência e eu não sou punido por causa dessa violência que eu pratiquei, eu me sinto incentivado a voltar a praticar. É exatamente o que aconteceu no acampamento Osmir Venuto. Desde 2017 existem esses registros de violência contra os trabalhadores rurais, mas a gente não tem notícias de como estão as investigações com relação a esses fatos. Então, sem investigação, sem punição, os responsáveis eles vão continuar com as mesmas práticas. Então, eu acho que passa mais ou menos por aí, desde a efetivação da Política Nacional de Reforma Agrária, a gestão séria das terras públicas no Brasil, sejam elas pertencentes à União ou aos estados, e também a investigação com relação aos crimes que são praticados no campo. Certo. Bom, quero agradecer muito a participação da Andréia Silvério, advogada e coordenadora da Comissão Pastoral da Terra no Pará, para falar de um assunto muito triste, mas também muito importante, e contar para a gente, trazer um pouco dessa situação mais para perto aqui da gente, para a gente também pensar, refletir sobre isso, debater. Muito obrigada, Andréia, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Maria. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.